é a força da pressão atmosférica. Antes do fazer começar aqui, a gente vai ver o que é a força atmosférica. É a força que a atmosfera, pressão que a atmosfera exerce sobre um determinado ponto, né? E o que acontece? Todos nós estamos sujeitos a essa pressão, né? Ao nível do mar, a pressão é 1 atm. E estudando, fazendo a pesquisa, eu descobri o quê? Que ao nível do mar, uma pessoa nova, independente do corpo, do peso e tal, sofre uma força de 10.000 newtons. Você imagina o que é? O que acontece? 10.000 newtons, pega 10 dividido por 9,8, que é a nossa gravidade, dá 1.000 e poucos, o que é? Que ia ser esmagado, né? Realmente, 10.000 newtons ser esmagado. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo, o fazendo mais, né? Dentro do corpo ele tem ar, né? Que esse ar tem o ar. Então, dentro do corpo da gente, esse ar tem pressão também. Então, há um equilíbrio, porque a pressão sai de dentro para fora e a pressão exercida de fora para dentro, que é a pressão atmosférica. E agora a gente vai demonstrar o nosso experimento para vocês. Só dando um gancho para o certo, até que essa pressão, a pancada que nós entre a prevalência seria de 100.000 newtons. Não era mais, não fazer falta. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso experimento. Bom, primeiramente, nosso amigo Márcio vai explicar quais são os materiais utilizados nesse primeiro experimento. Uma vela pode ser encontrada no supermercado ou em cemitério. Ou de qualquer esquina de despacho também. Qualquer esquina de despacho pode escolher a cor. Segundo, eu fósforo, acender a vela. Uma garrafa de vinho que não foi muito bem, mas provavelmente. Aí usamos o quê? Aqui a gente vai usar um prato. Água a temperatura ambiente com corante. No caso, nós usamos esse corante. Corante o quê? Usado para atingir tecido. Qualquer corante comum, não importa. Só mesmo para dar um colorido na água para vocês visualizarem melhor. Visualizarem melhor a apresentação. Primeiramente, nós vamos fazer o quê? Fixar a vela no nosso fundo, no nosso prato. Vai ter aqui o N. Essa está tremendo. Não, isso aqui está no ar, a pressão está baixando. Muita cor, viu? Pessoal, então com a vela acesa, qual seria o nosso outro passo? Inserirmos ou colocarmos água colorida no prato. Agora vamos ver se o Márcio está com vontade ainda. Não, deixa eu. Então você acertou. O que vai acontecer quando a gente fizer isso daí? Vamos explicar para o pessoal. O que vocês acham que vai acontecer quando a gente colocar ele? Vai apagar a vela? Não em termos de física ou em termos científicos. Em termos de curiosidade, em termos de ser humano mesmo, nosso. Conhecimento geral, conhecimento de vida. O que vocês acham que vai acontecer a hora que o Sérgio tentar colocar a garrafa na vela? O que acontece com você? Oi? O que, Francisco? Água para dentro do leite. Vai puxar água para dentro? Com certeza. Eu vou sair daqui, vai que explode. O que acontece com Ô, Márcio, vai que explode. A vela continua acesa. Eu vou apagar a princípio, a vela continua Tem que acesa. ficar segurando, ele não vai conseguir fixar. Tá, esse experimento baseado em física, em química. A gente não vai aprofundar muito em química, que é muito mais teórico, mais complicado da gente passar alguma coisa. Mas vamos passar meio por cima. O que eles falaram?
A vela parou por quê? Acabou o oxigênio. E essa tese foi por água abaixo em 1999, quando do experimento, não sei se me engano foi Kirk e Lors que fizeram esse experimento, no qual o que eles colocaram? Colocaram uma vela para queimar dentro de um recipiente, um becker qualquer, juntamente com um rato vivo. Notou-se que a vela queimou e apagou, significa que o oxigênio acabou, mas teoricamente não acabou, porque o rato permaneceu vivo ainda. E sabemos que para a gente poder viver tem que ter oxigênio. Então o rato não ficou vivo. Então essa experiência que foi usada muito até. Mas por que isso ocorre? Por que demorou muitos anos para poder, como se diz, jogar essa tese por água abaixo? Porque se vocês forem pegar o volume de oxigênio que a vela queimou aqui dentro da nossa garrafa, vai ser em torno de 21%. 21 alguma coisa, 20 alguma coisa. E se você pegar essa água que subiu com a pressão aqui, que diminuiu, o que vai acontecer se você for pesar? Ela vai dar uma totalidade de 20% também. Então, significa o seguinte, é uma maneira errada de se explicar um fato. Grosseiramente seria isso. Curiosamente deu certo. Né? Curiosamente deu certo, por quê? Porque os valores praticamente bateram. Mas aí, para nossa sorte, teve um pesquisador que veio, não me recordo o nome, o artigo não citou também, mas com os estudos, o que eles conseguiram descobrir? Que isso ocorre não por causa da queima do oxigênio e do aumento de CO2, e do aumento. Na realidade acontece por quê? Porque você aquece a garrafa, ou aquece o ar dentro da garrafa, você aquecendo esse ar, a pressão atmosférica que está dentro da garrafa fica aquecida. E nós sabemos que quando a pressão é aquecida, ela diminui o seu valor. E como há uma competição entre ela e a nossa atmosfera, o que acontece? A nossa pressão acaba entrando para dentro. Um gás, quando ele é aquecido, a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Beleza, quando você colocou aqui, a água não subiu. Só que quando a vela começa a diminuir, o gás começa a perder. A temperatura começa a diminuir, consequentemente a pressão baixa, a pressão vai ficar menor que a atmosfera, que a pressão atmosférica está fora, e a pressão atmosférica vai forçar, como a nossa pressão de dentro do vidro é menor do que essa vai empurrar essa para dentro. Isso é o que acontece. Então, para provar isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar água, vamos aquecer a água agora, com uma temperatura de mais ou menos 80 graus. Vamos colocar a água numa garrafa dessa, que temos no outro vidro, igual esse, igualzinho. Após alguns segundos que a garrafa vai aquecer, nós vamos jogar ela fora. E ao colocarmos aqui no mesmo prato com o corante, com a água, a nossa temperatura ambiente, vocês irão notar que a água também irá subir. Claro, não com a velocidade como essa subiu, mas irá subir também. E é o que nós queremos mostrar agora. Vamos aquecer a água com uma temperatura de mais ou menos 80 graus. Jogar eles na garrafa. Está subindo, Márcio? 75. A pressão da o quê? A temperatura ou a pressão? A temperatura da água tem 78 graus. 78? Vou fazer com 80 graus para poder ficar melhor a explicação. Repetir, pessoal, se vocês forem fazer isso, material, uma luva para evitar de queimar a mão. Outra coisa, vocês notaram que no momento que eu coloco aqui a água, você faz uma bolha aqui, eu coloquei que a pouco desse ar que está aqui dentro, ele escapa para fora, então a densidade do ar é menor, ele sai, e aí a pressão volta dentro. Pessoal, estamos usando a água quente para quê? Aquecer a garrafa. Simplesmente para aquecê-la.
Mesma coisa, ou aquecer o ar que está dentro dela. A mesma coisa que ocorreu ali com a vela. Não joga fora da fazer um café. O café, eu vou falar para vocês depois, tá? Ó, pessoal, a água não precisa completar totalmente o líquido, não, tá? Ela só precisa para poder aquecer o líquido. Só para ter certeza que está quente, tá? Certeza que não vai ficar. Aquecia rapidamente, quando ele apagava, ele diminui a temperatura rapidamente. Como a garrafa já está aquecida, a temperatura vai demorar um pouco mais para diminuir. Né? Por isso que a água demora um pouco mais para subir. E se não tem a garrafa aquecida, o líquido vai aqui em cima? Ele sobe completamente? Não vai porque ela só vai se a pressão de dentro estiver menor que a de fora. Na verdade, você tem uma competição. Igual o princípio da vela, ela vai, o ar está aquecido. Então você só vai conseguir entrar, o tanto de água só vai entrar, normalmente vai ser igual aquela tese do oxigênio, 20% da garrafa. Tá isso? É igual coisa aqui, a variação da temperatura. Se a temperatura de dentro do líquido, da garrafa, ou do recipiente, ou aqui dentro, for maior é a pressão. Se o maior for maior que a de fora, a geral não vai deixar a pressão de fora entrar, que é menor. Por exemplo, dentro tem 5 atm, a de fora é 1, nós estamos, mais ou menos demais. É 1 de fora e 5 aqui. Não vai conseguir empurrar assim. A partir do momento que a temperatura vai baixando, aí sim, vai estar bem aqui, chega aqui, vai baixar a temperatura mais de fora, daí também. Na realidade, existe uma competição entre duas pressões. A pressão interna da garrafa, a pressão externa, a pressão ambiente. Calculamos aqui que se chegamos a um nível de mais ou menos 580 metros, ao nível do ar, então vamos supor que seja de uma atmosfera também. Então aqui só vai começar a entrar na hora que essa atmosfera dentro da garrafa diminuir para menos. Então você consegue fazer entrar, ela continua ainda subindo, só cada vez vai entrar menos água. Normalmente vai entrar em torno de 20%. Aquela mesma quantidade que quando você queima, entre aspas, você usa a vela para poder queimar, que era o que o pessoal usava para poder explicar essas experiências. Uma coisa, o Thiago perguntou uma coisa ali que é interessante. No meu ver, eu acho que eles não tenho certeza, depois você me corrige. Se tivesse uma vela maior, eles subiam mais. Não. Qual foi a pergunta? Ele perguntou se tivesse uma vela maior, eles iam subir mais. Eu falei, não, eu acho que não, porque é como ele falou. A única coisa que poderia subir mais é se você tivesse uma garrafa muito maior. Por quê? Porque você ia ter mais ar. Você ia ter mais ar dentro dela. Como o Kleber disse, é uma competição. Aqui dentro da maior a pressão, não vai dar. Vocês notem que a água continua subindo, devagarinho, mas continua subindo, pessoal. Tá. Então, como eu falei aquela hora, o amigo do Thiago influencia. Tem 5 atm aqui dentro e 1 aqui fora. Na hora que equilibrar, ele não vai subir mais, Thiago. Não tem como. Equilibrou, acabou. É igual ao nosso corpo, como eu falei. São 10 mil newtons de força na gente. Ninguém leva você todo mundo. Só que o corpo da gente tem fluido dentro, tem ar, tem oxigênio, então essa pressão é equilibrada. É forte de fora para dentro. Por isso a gente não explode. Por isso, se você for mergulhar, você voltar para ver, você morre, ou se você subir o ar para dentro, você fica sem pressão. Só por título de curiosidade, existem especificadores que vão pescar na região fundo, que o que acontece? Por exemplo, não me recordo o nome do peixe, mas vamos usar entre aspas o peixe água. Você pega ele a uma profundidade de mais ou menos 120 metros abaixo do nível. Então o que acontece? A hora que você vai puxar ele, a hora que ele chega na superfície, já chega torto, porque ele está acostumado com uma pressão muito alta lá embaixo. Então a hora que